quando algum elemento estranho entra no nosso corpo, seja uma bactéria, um vírus, um espinho, qualquer coisa, até mesmo um órgão transplantado, né? Acontece uma verdadeira revolução, porque o corpo é dotado de sistemas de defesa. Eu não sei se são os glóbulos brancos, né, que atacam o invasor. Eu faltei, acho que nessa aula de biologia. Mas o invasor é atacado, as coisas se manifestam, ocorre febre, tem toda uma série de consequências daquele elemento estranho que entra no corpo. E quando foi formada a igreja nesse mundo, num certo sentido, entrou um elemento estranho nesse mundo. O Espírito Santo veio habitar nesse mundo. E veio habitar na igreja, coletivamente, e veio habitar nos salvos, particularmente. E aconteceu a mesma coisa. Existe nesse mundo todo um sistema de defesa contra os elementos estranhos. Só que enquanto no nosso corpo isso é bom, é benigno, né? Esse sistema de defesa, no mundo isso é destrutivo, porque o mundo jaz no maligno. E quando o Senhor Jesus se despediu dos seus discípulos, ele orou que não eram do mundo, como ele do mundo também não era. Então, nesse sistema de coisas que é o mundo, sempre que é detectado um elemento estranho, um cristão, por exemplo, as forças desse mundo vão atacá-lo. Os espíritos malignos, as hostes de Satanás, vão querer eliminar esse elemento estranho que está no território que eles consideram como sendo deles. E é isso que acontece aqui no versículo 3, sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e a caridade, o amor de cada um de vós abunda uns para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais, prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Todas essas consequências do Evangelho neles demonstrava que Deus era perfeito nos seus desígnios, porque as consequências eram de oposição, de perseguição, de aflições, perseguições e aflições que eles estavam suportando. E agora o Espírito Santo, através de Paulo, vai falar aqui que haverá um dia quando esses que são os perseguidores receberão a justa paga por aquilo que fizeram para os santos. Quando Paulo foi abordado pelo Senhor Jesus no caminho de Damasco, o Senhor não falou assim: Saulo, por que persegues a igreja? Ou por que persegues os cristãos? Ele falou: Saulo, por que me persegues? Cada vez que há um ataque contra os que são de Cristo nesse mundo, o Senhor toma isso como um ataque direto a Ele. Por isso que no versículo 7, versículo 6, se de fato é justo diante de Deus, que deem paga tribulação aos que vos atribulam. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando o Senhor vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o vosso testemunho foi crido entre vós. Deus vai dar a paga. Aqui não necessariamente é simultânea a coisa. Nós entenderemos melhor se nós lermos o versículo 6 da seguinte maneira: diz: se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder.
porque na realidade ele está falando de duas coisas aqui. E a vós que sois atribulados, descanso conosco. Eu creio que isso acontece antes dessa manifestação do Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, quando ele virá para julgar a terra, julgar as nações na terra, como labareda de fogo, etc. Não sei se estou correto nisso, se algum irmão quiser comentar. O problema que estava vendo aqui em Tessalonicenses era que eles tinham, nós vimos na primeira carta, que eles tinham sofrido o espólio dos seus bens, eles estavam sofrendo perseguições. Nós vemos aqui no versículo 4, aliás. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus por causa da vossa paciência e fé em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Por causa do Evangelho, por causa daquilo que eles professavam, eles estavam agora sofrendo perseguições e aflições por parte daqueles que rejeitam o Evangelho. Acontece que, já nesse período aqui, todos aqueles judeus que haviam agora visto que não dava para segurar o que estava acontecendo, porque o cristianismo estava se difundindo, continuavam pregando aquele Jesus que eles tentaram, de qualquer modo, tirar da face da terra, porque era uma ameaça para eles, sepultando depois de ter o crucificado e colocando guardas segurando o túmulo para que ninguém fosse roubar o corpo e dizer depois que ele ressuscitou. Apesar de todos os esforços dos judeus, o que aconteceu é que Jesus ressuscitou pelo poder de Deus, subiu aos céus, recebeu a promessa do Espírito, derramou sobre a terra no dia de Pentecostes e começou aqui na terra a presença de Deus nos homens, entre os homens e individualmente cada homem que crê. Isso é o corpo de Cristo, a igreja de Deus aqui na terra. E os judeus continuando a se opor a isso. E nós vimos Paulo nas suas viagens apostólicas, ele entrava nas sinagogas para pregar e ele era rejeitado, e ele entrava no outro, ele era rejeitado, tentavam matar Paulo agora, tentavam matar Pedro, e existia um conceito de tem que destruir isso aí, porque é uma ameaça para nós. Isso, esses judeus que se opunham, alguns começaram a se converter, mas por duas razões. Primeiro, a própria mente deles, impregnada com os conceitos do judaísmo, agora se convertem ao cristianismo, mas tinham que ser reeducados, tinham que deixar tudo de lado. E isso que eu estou falando é o que muitos de nós sabem que ocorre. Muitos que nascem em lar cristão, se dizem cristãos, tudo, mas quando ele ouve a verdade, tem que haver um trabalho de deixar para trás toda a doutrina humana e entender o que é a sã doutrina. A doutrina humana que eu digo se você vem de um passado de pentecostalismo, até entender que o batismo do Espírito Santo com fogo não é escritural. Ele sabe agora, mas ele ainda continua trazendo algumas práticas daqueles sistemas. E é isso que estava acontecendo aqui. Algumas práticas do judaísmo ainda estavam sendo conservadas no meio dos irmãos. E no Antigo Testamento, porque no capítulo 2, versículo 2, fala do dia de Cristo. Paulo fala que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Esses judaizantes só conseguiam, apesar às vezes de ver e entender o Evangelho e estar ali entre eles, eles tinham o Antigo Testamento fala do dia de Cristo. Por exemplo, em Isaías 13, nós abrimos lá, versículo 6.
Uivai, porque o dia do Senhor está perto. Vem Todo-Poderoso como assolação. Pelo que todas as mãos se debilitarão e o coração de todos os homens se desanimará. E assim continua. Joel, capítulo 2, por exemplo, versículo 1. Tocai a buzina em Sião, e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, ele está perto. Dia de trevas, de tristeza, dia de nuvens, de trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, geração em geração. Diante dele um fogo consome. Eles tinham essas escrituras aqui. E de repente, eles se convertem e começam a ser perseguidos. E começam a entender, isso aqui é a perseguição, isso aqui é os dias que está falando lá. É o dia do Senhor que já chegou, já está aí. E não era isso. Paulo estava mostrando para eles claramente, espera um pouco, entendam, vocês estão sofrendo perseguição, estão sofrendo aflições por causa do Evangelho, mas isso não é o dia do Senhor. Porque o dia do Senhor é contra quem rejeita o Evangelho, não quem está seguindo o Evangelho. Isso que vocês estão seguindo é por causa de que o dia do Senhor não chegou ainda. Virá o dia do Senhor. Não se mova da sua... Vou voltar a ler o versículo 2 do capítulo 2 de Tessalonicenses. Não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, ou seja, todas essas coisas dizendo como se viesse vindo dos apóstolos, mas não eram, eram dos judaizantes. Como se o dia de Cristo estivesse já perto. Porque o dia de Cristo não é um dia que ele vem para trazer aflição para o crente. Não é ele que traz. Quem traz aflição para nós é o inimigo de Deus que ainda está na terra. O dia do Senhor é após o arrebatamento, os santos vão subir, encontrar com o Senhor nos ares, começa o período de tribulação, no final de 7 anos de tribulação, o Senhor Jesus volta com os seus, e aí então estabelece o seu reino, trazendo juízo para todos os inimigos, e aí vai a coisa. É todo aquele processo que a gente conhece sobre profecia. Mas a aflição que eles estavam passando, Paulo vai querer dizer, não é porque vocês estão já no dia do Senhor, porque o dia do Senhor não é isso. Vocês estão sofrendo aflições e vão sofrer mais por causa do Evangelho, por causa da rejeição do Evangelho que o mundo tem. Os judeus e os judeus que não creem também, do mesmo jeito. Esses que hoje te afligem, Paulo está dizendo aqui, se nós vemos de novo, não entender isso. Esses que hoje vos afligem são aqueles que vão ser, não dado uma segunda chance, mas eles vão ser julgados, castigados. Diz-se isso do dia de Cristo, que ele virá para julgar e castigar, não para salvar. Cristo veio para salvar agora, na sua primeira aparição aqui entre nós, quando ele veio ao mundo, ele veio para salvar. Cristo hoje está nos céus, por meio do Evangelho, por meio das Escrituras e do Espírito Santo, trazendo para nós conforto durante o período que, crendo nós, pela graça de Deus, pela fé em Cristo Jesus, estamos aqui agora como um testemunho de Cristo e sofremos por causa desse testemunho. E quando Cristo vier com os seus para se manifestar, em 1 Tessalonicenses 1, aliás, 2 Tessalonicenses 1, ele fala, quando vier, versículo 10, quando vier para ser glorificado nos seus santos. Isso é Cristo vindo para estabelecer seu reino e ser glorificado. Como rei, aclamado como rei. Logicamente, em pouco tempo que a gente tem, é muita coisa para a gente falar sobre profecia e tudo mais. Mas o que é importante entender aqui é esses tessalonicenses estavam se entristecendo ou perdendo ou ficando desanimados porque o dia de Cristo já estava, eles achavam que era aquilo ali já, e muitos deles estavam morrendo e
eles esperavam que ele viesse para ajudar. E não estava acontecendo isso. É que eles não estavam entendendo que isso era uma outra coisa que futuramente vai acontecer. Não aconteceu ainda. Porém, Paulo agora vai trazer eles à consciência de que para nós hoje, as promessas são celestiais e não terrenas. Quando nos convertemos hoje, nós não nos convertemos na esperança de que nossa vida vai melhorar aqui na Terra, de que vamos ser prósperos, de que vamos ter mais um emprego garantido, vamos ter alegrias, uma família formada. Não, o inimigo está constantemente nos afligindo. Vem nas diversas formas. Vem internamente, sai do meio de nós mesmos, ou vem externamente, de fora que se infiltram para trazer o mal. Então, hoje, a Igreja de Deus, ela é atacada externamente e internamente, no sentido de que existem lobos vestidos de pele de ovelha e existem aqueles que de fora vêm para atacar. Isso nós vemos claramente quando Paulo, em Atos, ele está para sair de Éfeso. Ele chama os irmãos de Éfeso para conversar com eles. Capítulo 20. Atos 20, versículo 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isso, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão ao rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que quando, durante 3 anos, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos ao Papa, ao seu pastor, ao seu bispo? Não. Encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça. A ele que é poderoso para vos edificar e dar herança de todos os santificados. Esses 2 modos de ataque do inimigo agora. De fora, lobos vindo para atacar o rebanho. E de dentro, falsos mestres. Trazendo doutrinas que, ao invés de ser para a honra e glória de Cristo, é para atrair ouvintes e seguidores. Que é o que nós vemos hoje na cristandade. Uma divisão, uma colcha de retalhos, cada um que tem uma ideia brilhante a respeito de alguma doutrina e quer ouvintes e seguidores que o adorem, que o respeitem, e começa a criar seu próprio grupinho, entra em conflito com o outro, se separa. Eu sou isso, eu sou aquilo. E aí vem outro, divide aqui, e vai dividindo. Isso é a tática do inimigo, muito conhecida, que é de dividir e conquistar. Isso é que Satanás faz em nosso meio. Ele nos divide, ele tenta nos colocar em conflito, formar grupos de opinião. Você pensa assim, mas eu não creio que seja assim, eu interpreto isso de outro modo, e assim vai. Nós vamos indo. Mas, na realidade, se nós tivermos a palavra de Deus e a graça de Deus no nosso meio, cuidando, se tivermos com o nosso coração prontos para obedecer a palavra de Deus, em sujeição à vontade de Deus, e tendo pleno conhecimento que a graça de Deus pode nos manter, nós nos mantemos juntos e crescemos no conhecimento da edificação do corpo de Cristo aqui na terra. Então, esses Tessalonicenses, voltando lá então, segunda Tessalonicenses, eles estavam sofrendo perseguições e aflições e estavam se desanimando, porque eles esperavam que eles fossem ter um refrigério e não estavam tendo. E Paulo fala, não, isso é necessário. E não só por vocês,
eu sofro com vocês também, porque eu passo pelas mesmas coisas. Uma coisa que nós podemos entender aqui no versículo 9, deixa bem claro que esse dia de Cristo não tem nada a ver com o Senhor castigando aquele que ama, nós lemos em Hebreus, que fala, os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Isso daqui jamais ele falaria de um cristão. Nós, quando cremos em Cristo Jesus e recebemos o Senhor, o nosso Salvador, e temos o Espírito Santo, jamais temos o risco de sofrer eterna perdição. Isso que ele está falando aqui é dos que resistem ao Evangelho, os que hoje perseguem os que creem no Evangelho, e eles terão seu castigo naquele dia. Agora, nós, apesar das nossas falhas, que todos falhamos, apesar das nossas falhas, o Senhor nos guarda, e se nós insistimos em continuar ocultando as nossas falhas, em continuar andando, achando que o jeito que nós estamos andando está certo, quando nós vemos na palavra de Deus que está errado e queremos abafar nossa consciência, Ele não vai nos castigar em castigo eterno, fogo eterno. Mas certamente Ele virá então agora, não como um juiz para julgar e condenar, mas como um pai para disciplinar e colocá-lo em ordem. E essa disciplina pode ser simples advertência, simples despertar, falar, nossa, olha o que eu estou fazendo, até quando o coração se endurece a ponto de não ouvir o que Deus está falando, de rejeitar sua boa consciência, continua no caminho, Deus vem e age de modos mais convincentes, se eu posso dizer assim. E a gente acaba aprendendo, ou se arrebentando até aprender. Mas Deus está sob controle de todas as coisas. Deus não perdeu o controle da sua vida. Está sob controle. É que nós é que falamos. O versículo 10 é muito alto, né? Uma coisa bem elevada sobre os cristãos, né? Sobre os que creem. Ele fala que quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Aqui não se trata de Cristo ser glorificado em si mesmo e por si mesmo, como ele foi realmente. Como nós vemos em Hebreus, que depois de haver feito a purificação dos nossos pecados, assentou-se. Ele mesmo se assentou à destra da majestade nas alturas, e essa glorificação é dele mesmo. Mas aqui ele está falando algo que eleva os que creem a uma posição mais alta que se poderia chegar. Porque ele fala, quando vier para ser glorificado nos seus santos. Os seus santos mostrarão essa glória, mostrarão o quanto ele tem de glória. Por quê? Porque todas essas tribulações que nós nos falaram até agora, isso trouxe algo que o inimigo queria fazer. E Cristo venceu o inimigo. E ele é vencedor sobre todas as coisas. E quando ele mostrar a sua igreja, porque aqui trata-se dela, os seus santos, quando ele mostrar a sua igreja, eles todos verão essa glória de Cristo, o que ele fez dela. E ela vai revelar essa glória dele. Por isso que fala, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para fazer admirável, para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem. Eles verão o quê? A igreja e admirarão a ele pelo que ele fez, por ela e pelo que ela está mostrando da sua glória. Então é um versículo, né, muito importante para nós, porque nos mostra que Cristo realmente
fez tudo o que ele fez por si mesmo, por sua própria dignidade, mas que ele elevou aqueles a quem ele salvou a tal glória, que pode mostrar a glória dele pelo que ele fez por ela, pelo vencedor que ele é sobre o inimigo, sobre todas as coisas, dando a ela essa glória, que o mundo verá a glória dele por meio dela, por meio da igreja. Então não se trata apenas, né, do versículo 6, que ele fala: se de fato é justo diante de Deus que dê em paga a tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanse conosco. Então, vai se tratar de algo muito mais do que isso, não só isso, porque ele fala se de fato é justo diante de Deus. Por que essa palavra justo diante de Deus? Porque muitas vezes os irmãos pregando o Evangelho nos falam que Deus está aguardando, ele tem, na sua longanimidade, está aguardando que muitos venham a crer, se arrepender, porque há um dia que ele vai fechar essa porta. Por quê? Porque já não é mais justo esperar. Justo diante de quem? Dos homens? Não, justo diante de Deus. Há uma justiça diante de Deus que nós desconhecemos. O homem nem sequer arranha isso, não sequer toca de perto nisso. Por quê? Porque nós não conhecemos, nós somos injustos. Nós somos acostumados à injustiça. Mas Deus, ele tem uma justiça nele mesmo que é perfeita, não há... E é perante ele mesmo, ele não tem comparativos. Hoje nós poderíamos falar, olha, eu fui justo nessa área da minha vida, como o tal irmão foi, como poderíamos citar um apóstolo, por exemplo. Mas é um comparativo. Agora Deus não. Deus é justo em si mesmo, há uma justiça nele. Por isso que ele fala que se de fato é justo diante de Deus. Por quê? Porque haverá um tempo, além do que os irmãos explicaram muito bem, haverá um tempo que não é mais justo. Que aqueles que não creram se tornem herdeiros, mesmo sem aceitar a justiça de Deus. Porque Cristo é a justiça de Deus. Então, se eles se tornam herdeiros, mesmo sem aceitar, isso é justo diante de Deus? Ao nosso ver, também não é. E ao ver de Deus, então, é justo diante dele, ele que sabe o quanto isso é necessário, porque isso pode infringir na sua justiça. Então, só ele sabe isso. Mas ele, além de fazer justiça, né, ele salva e ele glorifica e ele vai expor isso a todas as hostes e a todo mundo. Vai expor aquilo que ele fez por intermédio de Cristo, a sua igreja, e a sua igreja vai, por meio dela, ele será glorificado na mais alta maneira que se pode ser vista pelos homens, vista pelos anjos, por tudo, porque a justiça de Deus foi cumprida e a glória de Cristo de salvar, e depois por meio dessa coisa que ele salvou, que é a igreja, revelar a sua glória. Então o mundo verá através da igreja essa glória de Cristo. Isso que significa ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem. Porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Há uma grande diferença naqueles que creram, o testemunho foi crido ou não foi crido. Aqueles de Tessalonicenses que não creram e que, pelo contrário, se tornaram até inimigos, perseguidores, não querem e não vão nem sequer ser salvos e vão ser dignos desse castigo eterno. E ao contrário, aqueles que creram vão ter tudo isso. Além de salvos desse castigo eterno, vão mostrar a glória de Cristo que só Ele tem, e por graça, né, por misericórdia. Aliás, graça e misericórdia é um outro assunto, acho que nós estamos já em cima da hora. Mas por graça, né, a igreja tem essa honra,
esse papel, né, nela e mostrar essa glória de Cristo quando Ele vier. Só uma figura que ajuda a entender o que é Cristo ser glorificado na igreja. Como fala aqui, para ser glorificado nos seus santos, aliás, para fazer admirável naquele dia, em todos os que creem, Cristo se fazer admirável nos que creem. É só a gente pensar no sol e na lua. Quando a gente vê a lua à noite, nós ficamos impressionados com a sua beleza, né? Quanto mais brilhante ela estiver, mais bonita fica a lua. Mas se nós analisarmos, nós conhecemos isso, a lua é feia. A lua é feia, toda enrugada, só cheia de crateras, ela é escura. A lua não tem luz própria, não tem nada dela. E por que nós admiramos a lua? Por causa do sol. Assim também, Cristo se fará admirável naqueles que creem. Em nós as pessoas verão a Cristo, né? Verão a glória de Cristo, verão a luz de Cristo, verão tudo que é de Cristo representado na igreja. Não que ela tivesse alguma coisa de si mesma, mas como refletindo a glória daquele que é Cristo. Os irmãos lerem depois, se quiserem em casa, Colossenses 3, de 1 a 6, também trata disso, mas o versículo que eu vou ler, o versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós os manifestareis com Ele em glória. A manifestação de Cristo, a glória de Cristo aqui na terra é por meio dos seus santos. Cristo já está glorificado nos céus, mas o mundo não vê Ele glorificado. Nós, pela fé, crendo no Evangelho, vemos. Mas Ele vai manifestar essa glória quando Ele vier para manifestar em seus santos. Isso que eu estou tratando essa carta. O tempo da